Secretariado da Pastoral da Família, todos os peregrinos, neste dia molhado. É com muita alegria, neste domingo da alegria, que vos acolhemos aqui no Santuário da Atalaia, ou aqui das proximidades. Claro que, de imediato, tem que se fazer já um agradecimento ao Sírio da Quinta do Anjo por nos ter cedido este espaço para não ficarmos a apanhar chuva na cabeça, porque, como eu disse há bocadinho, não se rezou o suficiente e neste momento quem manda mais no tempo não é Deus, mas sim os meteorologistas, e por isso eles dizem que vai chover, Deus não conta para nada, porque vai chover e já ninguém reza. E pronto, por isso é sinal mesmo que precisamos de mudar o nosso olhar, como diz hoje o Evangelho, que Nosso Senhor nos tira a cegueira da fé, vemos com os olhos da fé toda a nossa circunstância. E hoje em dia a família é de facto, na nossa sociedade, algo que tem que ser visto mesmo com os olhos da fé de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço mais uma vez ao Sr. Bispo que mais uma vez nos visita, e espero que nos venha visitar ainda mais vezes aqui à Atalaia e que nos ajuda de facto a crescer na fé. Como se inseriu esta catequese, o Sr. Bispo inseriu esta catequese no âmbito da peregrinação vicarial, teremos evidentemente padres para confessar no santuário, o Santíssimo também será exposto. Quem quiser aproveitar este tempo, que ainda não viu o museu daqui da Atalaia todo renovado, faz bem lembrar a história de fé desta gente, e por isso sejam bem-vindos e espero que não vos caia o céu na cabeça e que sejam capazes de ouvir como deve ser o Sr. Bispo para iluminar a nossa fé. Muito obrigado, Sr. Bispo. Em nome da Pastoral da Família, agradecemos o terem vindo hoje. Estamos como numa sequência de catequeses quaresmais do Sr. Bispo, enquadrado no biénio sobre a família, da nossa Diocese. Hoje já vamos na terceira catequese e muito agradecemos muito terem vindo e vamos dar continuidade e ouvir o Sr. Bispo. Pedimos à Mãe Santíssima, à Virgem Santa Maria, que também soube acolher o Verbo de Deus e que nos acolhe aqui também na Atalaia. Pedimos por sua intercessão que abra os nossos corações à Palavra de Deus para que possamos pôr em prática os ensinamentos do Senhor. Nossa Senhora da Atalaia, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de Maria,
que invocamos particularmente neste santuário, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que renova sempre a nossa vida e a nossa Igreja, estejam convosco. Vamos ficar de pé para ouvirmos já o Evangelho, e porque o sermão este não vai demorar muito, mas quero dar umas boas-vindas, do fundo do coração, a todos os que peregrinaram até aqui este lugar. Nós estamos aqui no Círio da Quinta do Anjo, e há outros aqui à volta, e são o testemunho de séculos de gente que peregrinou por aqui. 800 anos, não é? 800 anos do santuário. E é essa tradição que nós recebemos, e hoje somos nós que acendemos o círio, que acendemos a nossa vela, que estamos presentes e estamos de atalaia. Essa é a primeira atitude. Estamos de atalaia, estamos à espera. Ao profeta Jeremias, Deus diz: eu constituo-te sentinela, porque tu vais ser aquele que escuta, que alerta, que chama a atenção. Esta é a nossa primeira atitude, de estarmos de atalaia, com a Virgem Maria, que acolhe a palavra de Deus, como famílias, que aqui estamos, como gente, como família diocesana. Quero saudar de um modo especial aqueles que peregrinaram hoje, à prova d'água e de chuva. Eu não estou totalmente de acordo com o Padre Miguel sobre o significado da chuva. Esta gente aqui à volta estava à espera desta chuva. E espero que continue, porque está fazendo falta. E aquilo que nós podemos suportar na viagem é uma bênção que Deus manda para toda esta região, e portanto nós louvamos a Deus por tudo isso, porque nós fomos, e até fomos banhados por essas águas. E então vamos escutar o Evangelho de pé, e depois então sentamos-nos, porque se ficam muito tempo sentados com o calorzinho depois da chuva, ainda a gente adormece, não é? O Senhor esteja convosco. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Entraram em Cafarnaum. Chegado o sábado, veio à sinagoga e começou a ensinar. E maravilhavam-se com o seu ensinamento, pois os ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Na sinagoga deles encontrava-se um homem com um espírito maligno que começou a gritar: que tens a ver connosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos arruinar? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito maligno, depois de o sacudir com força, saiu dele dando um grande grito. Tão assombrados ficaram que perguntavam uns aos outros: que é isto? Eis um novo ensinamento e feito com tal autoridade que até manda aos espíritos malignos e eles obedecem-lhe. E a sua fama logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Aproximando-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. À noitinha, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos, e a cidade inteira estava reunida junto à porta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem lugares deste lado? Aqui, ali. Nas catequeses anteriores refletimos primeiro sobre a família como berço da vida
e da humanização. Em seguida, sobre a família como escola de amor e de crescimento. Tentamos, assim, dar atenção aos fundamentos e aos pilares da família, que são o amor, o cultivo da dinâmica da vida, capazes de ajudar os seus membros a crescerem para a maturidade, com dignidade, liberdade e felicidade, e dando um contributo fundamental para a edificação de uma humanidade mais justa, solidária e em paz. Hoje colocaremos a nossa atenção numa dimensão que me parece fundamental para entender a família cristã, no diálogo com os casais que ajudaram a preparar também estas catequeses. Eu dizia, esta é aquela que gostava que ficasse como o centro destas catequeses, que é a catequese da família como igreja, como lugar da presença e da revelação de Deus. Ao falar da educação como uma das tarefas fundamentais da família, chamamos a atenção para a necessidade de esta não se descomprometer da educação dos filhos. A gente quase que entregou à escola a educação escolar, a educação desportiva, a outras organizações. Será que entregamos à paróquia simplesmente a educação dos nossos filhos ou ela diz-nos respeito a nós? E o nosso serviço, o nosso ser religioso é para o fim de semana quando vamos à paróquia ou é a realidade da nossa vida que é complementada na paróquia? Esta realidade de deixar a família cada vez como praticamente um lugar onde se vai passar a noite, que se está atendendo a todo o mundo, leva-nos a refletir sobre o papel da família na formação da mente e do coração das nossas crianças e jovens e, de um modo especial, sobre a transmissão dos valores e dos conteúdos da fé. Será que delegamos tudo isto para a Igreja, para a catequese, como acontece com os conteúdos escolares e científicos que se confiam ao sistema público? Esta questão não se coloca apenas em relação à educação das crianças e dos jovens, mas de uma forma mais alargada a propósito de como se vive a fé em família. Que lugar tem Deus e o seu projeto na nossa casa, na nossa atividade do dia a dia? Será que circunscrevemos a expressão e a interiorização da fé ao tempo que passamos na igreja e possivelmente nas atividades paroquiais? Como é que se vive a fé nas nossas casas? Como é que a nossa vida vive ao ritmo do Evangelho? Este é o tema que gostaria de comentar convosco nesta reflexão de hoje, com 3 pontos. O templo e a casa ou as casas de Deus, Nazaré e as casas de Jesus, o casal e a família como sacramento da presença de Deus. Primeiro ponto, o templo e as casas de Deus. Gostaria de iniciar esta reflexão com a apresentação de 2 lugares ou 2 paradigmas de interpretação que se cruzam na vida e na ação de Jesus, o templo e a casa. O tema mereceria um tratamento bem mais largo do que aquele que eu lhe vou dar hoje, mas por isso vou cingir-me ao essencial para o âmbito da nossa reflexão. E gostaria de dar uma perspectiva sobre como é que Israel entendeu a sua relação com Deus. Começando pelos tempos do pai da fé, Abraão. Abraão, com a sua família, era um homem errante, um beduíno que ia apacentando os seus rebanhos para onde havia pastagens. Portanto, naturalmente deambulante de um lugar para o outro. O seu encontro com Deus tinha lugar numa alta montanha, à sombra de uma árvore majestosa, na imensidão do deserto, ou mesmo visitando algum dos santuários dos povos que visitava. Abraão procurava Deus e ele deixava-se encontrar na beleza e no esplendor da natureza, mas também à sombra de uma tenda, como um viajante da imensidão do deserto da vida. Do mesmo modo, depois da saída do Egito, na travessia de 40 anos do deserto,
Deus habitava numa tenda. É um Deus móvel. É um Deus que não está fixo num lugar. Junto, porém, ao acampamento do povo, como presença libertadora, orientação da vida, marca o ritmo. Quando se levanta a tenda, quando se levanta a nuvem, o povo põe-se a caminho. Quando para a nuvem, o povo acampa, porque Deus é quem conduz o percurso para a terra da promessa. São guiados por Deus, pela sua palavra, que é transmitida através de Moisés. É Deus que coloca os fundamentos da constituição deste povo, dando-lhes uma palavra. Vai-lhes dar a terra e dá-lhes o livro de instruções de como usá-la, de como habitá-la. Essa é a lei que Israel entende. É assim que é possível chegar a essa terra onde corre o leite e mel, isto é, uma terra que é dom para a vida do povo, uma terra de justiça e de paz. É um Deus peregrino que acompanha o caminho do povo para essa terra prometida. Quando o povo, pelo contrário, se instala na terra de Israel, começa a construir casas e cidades. Então a presença de Deus muda de modo de ser. Deus vai passar da tenda móvel para o templo estável, junto ao palácio do rei. No meio da cidade onde o povo habita, lá está Deus. Mas o templo vai assumir cada vez mais os contornos de um palácio, à imagem do palácio do rei e dos grandes, que tem a sua corte, tem os seus soldados, que não se toca realmente no rei de imediato. Tem de se passar por uma série de oficiais para chegar a ele. Os seus administradores, os seus ministros que o representam, mas que servem também de filtro para os que se querem aproximar e de intermediários. Estranhamente, o templo torna-se frequentemente um local onde, em vez de ser acessível, Deus se torna de difícil acesso aos mais simples do povo. Por um lado, realça a transcendência, essa grandeza do templo, realça a transcendência e a grandeza de Deus, que dá segurança. Mas, por outro, cria barreiras de separação, interditos e tabus, que apenas alguns podem transpor e mediante ritos de purificação, porque o simples fiel não pode chegar ao santo dos santos onde está Deus. Uma religiosidade deste tipo liga o templo a um lugar, e esta é uma outra característica. E isso permite, por um lado, exprimir a presença de Deus em cada lugar onde nós nos encontramos. Mas, por outro lado, deixa longe os do centro, os da periferia. Temos de ir ao templo para ver a Deus. É bom, muito bom pensar que o povo peregrina, como fizeram muitos hoje, até Deus. Porque essa é a dimensão da nossa vida, de toda a vida. É um peregrinar. Mas é preciso ter bem presente que Deus é quem constantemente peregrina até nós, que vem constantemente ao nosso encontro. É por isso que esta ideia do templo é ambígua. E da Terra Santa e dos lugares santos. Porque ficamos com a impressão de que fora daí não há Deus. E isso não pode ser. A experiência que a gente faz peregrinando para aqui é para dizer, aqui um dia Deus manifestou-se, Deus esteve presente, como continua a estar presente em todos os lugares onde vai ser precisa a presença dele. É por isso que a partir do exílio, quando o templo foi destruído, quando o rei foi exilado, quando o sacerdócio foi abolido, não tinha lugar onde exercer-se, o povo sentiu-se perdido, habituado como estava à fixidez do templo. É isso que diz o livro do profeta Daniel. Agora já não temos nem príncipe, nem profeta, nem chefe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso para pedir a benção de Deus, para obter o perdão das nossas culpas, porque Deus já não está. Onde é que está Deus? Mas é precisamente no exílio, quando parecia que tudo estava perdido, que não havia nação, que não havia rei nem autoridade, que não havia profeta, que Deus
acaba com as barreiras todas e manifesta-se ao profeta Ezequiel num carro de fogo, nas margens do rio Quebar, no meio do exílio. Deus segue para o exílio o seu povo. Nunca Israel vai chegar a tão elevado nível da transcendência de Deus, da grandeza de Deus, como quando parece que Deus perdeu a autoridade na terra. Quando não tem templo, mas que está acessível a todo o universo e pode dizer até a um rei pagão: tu és o meu Messias, tu és o meu ungido. Porque esse vai ser aquele, um rei pagão que não tem nada a ver com Israel, mas vai ser aquele que vai permitir a continuação da história. A partir daí vai surgir também uma outra coisa. É nesta altura que Israel entende que Deus não está ligado simplesmente a um lugar. Deus está ligado sobretudo à palavra criadora. A palavra que ele vai suscitar como profetas em qualquer parte do mundo. A palavra que vai ser também acolhida pelo povo. E vão-se criar as primeiras casas da palavra, as sinagogas, que vão caracterizar o povo judeu ao longo da história, até hoje. Não é um lugar onde se fazem ritos, é um lugar onde se escuta e se comenta a palavra de Deus, a sinagoga. Foi aí que Jesus também, é isso que ouvimos hoje, que Jesus começou o seu ministério. No lugar onde o povo escuta a palavra de Deus, agora chega a palavra encarnada e vai dar um outro ritmo à história. Essa sinagoga chama-se precisamente Bet Knesset, a casa da Assembleia, ou a casa da reunião. Onde se reúnem as pessoas, lá está Deus. Jesus aprendeu bem isso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar lá. A samaritana vai dizer: mulher, não é preciso ir a Jerusalém, nem a Samaria. Porque essa gente que vai para muitos santuários porque tem possibilidade, e o desgraçadinho que não tem possibilidade, como é que vai chegar? Jesus está constantemente a dizer isto. Aquele que não tinha quem o tirasse para a piscina miraculosa. Aqueles que não podiam entrar no templo, que eram os leprosos. E ele cria uma possibilidade, ele manifesta-se. Ele é a presença de Deus. Não em Jerusalém, não na Samaria, mas em qualquer lugar. Os adoradores de Deus adorarão ao Pai. Para o povo de Deus espalhado pelo mundo, não era possível ir anualmente ao templo. A casa onde a comunidade se reúne e onde escuta a palavra de Deus passa a ser o centro, a casa passa a ser o centro da reunião e da presença de Deus. Isso é o que vai acontecer, sobretudo, com a vinda de Jesus. Este sentido da presença de Deus junto de si tem um ulterior exemplo de explicitação em termos de ampliação dos horizontes a toda a terra, mas também a intimidade mais significativa da existência humana, que é a família. Este traço típico da mensagem e dos gestos de Jesus está bem patente na distinção entre o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus. Nós conhecemos a história, que não vamos estar a recordar aqui. João Batista é o último e o maior dos profetas de Jesus. Foste ver ao deserto um profeta? Sim, eu vos digo. E mais do que um profeta. Na realidade, entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. E, no entanto, o mais pequeno no reino dos céus é maior do que ele. O anúncio deste nascimento de João Batista faz jus à afirmação de Jesus. Zacarias é um sacerdote, já de idade avançada, ele e a mulher, e sem filhos, como Abraão. Está-se começando um novo povo. Está escalonado para oferecer o sacrifício por excelência, o sacrifício da tarde, que não mete animais, não mete... é só o incenso, porque é o símbolo da oração do povo, diz. Lá com o incenso da tarde subia a oração do povo até Deus. E Deus escutou. É precisamente nesse lugar mais íntimo do templo que se revela a Deus. Diz: eu escutei a tua oração, a oração do meu povo. E o Messias prometido vai chegar. E para ti é a primeira notícia. Que é, isto não é para dizer que Jesus começou a coisa nova, não. Chegou à realização as promessas que estavam anunciadas. É nesse ambiente sagrado, oficiado por um sacerdote, de uma tribo especialmente consagrada a este ministério, bem
destacado da impureza do mundo normal, por ritos e vestes especiais, que se anuncia a mudança de época e a novidade da intervenção salvadora que João vem apenas anunciar. O nascimento de Jesus, pelo contrário, tem lugar num ambiente totalmente diferente. O anjo Gabriel é enviado a uma casa humilde de uma pequena vila de Nazaré, longe de Jerusalém, a cidade santa, situada numa região desconsiderada pelos mais ortodoxos, porque era uma região de fronteira, pouco fiel às prescrições legais, a Galileia dos gentios, chamavam-lhe. O anjo não é enviado a um sacerdote especialista em coisas religiosas, mas a uma mulher, uma jovem esposa, noiva, a quem estava interdito o acesso aos ambientes mais sagrados do templo. As mulheres ficavam na periferia, mais à frente podiam ir os homens, depois a seguir só podiam ir os sacerdotes, junto de Deus. A esta mulher jovem, que ainda não tem sequer um marido que lhe dê estatuto e dignidade, segundo a mentalidade do tempo, é que se dirige o anjo Gabriel para anunciar que o Filho e enviado do Deus do céu se vai fazer presente no ambiente acolhedor da sua casa e do seu ventre de mãe. É uma mulher que é a primeira receptora da graça, o primeiro santuário. A nova imagem da santidade, o rosto humano de Deus, tem novas simbologias. Uma mulher grávida, um pai simples artesão, apesar de descendente de David, uma casa humilde, uma região de periferia, uma cultura mestiça. Mas conta com o imenso amor de uma família, uma disponibilidade total de acolhimento e de dom, capaz de acarinhar e de suprir a rudeza de ter uma manjedoura como berço, a proteção atenta perante o sobressalto da perseguição, da incerteza, do exílio, do futuro, a fé diante das dificuldades de entender os misteriosos caminhos de Deus. Esse é o berço da nossa salvação. Essa família é onde começam os novos tempos, numa família de Nazaré. Nazaré é assim a primeira das casas de Jesus. A casa que acolhe Jesus menino e jovem é essa Nazaré. Aí tem lugar o anúncio. Aí é que Jesus foi crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como diz o evangelista Lucas. Os tutores deste crescimento foram o pai José, a mãe Maria, pois no judaísmo não existe propriamente uma catequese. José e Maria não mandavam o filho à catequese, porque a catequese é dada em casa, pelo pai. E tudo se faz para cada ocasião, é ocasião de catequese. A ocasião foi visitar uma família judaica, eu e um grupo de nós, padres, éramos padres, um amigo judeu, e ele primeiro acolheu-nos todos vestidos de festa, era a conclusão do sábado, e eu tinha um bebê que estava só com uma camisinha assim, que era para se ver a circuncisão, e explicava o que era a circuncisão. Depois fomos para uma cerimónia e dão-nos uma pinha a cheirar. É só cheirar e passar. Claro, toda a gente pergunta, o que é isto? Isto é o símbolo do sábado, que a gente... Sábado é doce, como o perfume que vocês sentiram. Mas ao mesmo tempo tem o perfume do incenso, que é acre, porque vocês devem levar sempre durante a semana o cheiro doce do sábado, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de levar essa doçura no meio da vida que não vai ser fácil. Tudo está cheio de símbolos. E a Bíblia diz, quando amanhã o teu filho te perguntar, e a gente explicar ao seu filho até ele perguntar, a gente faz coisas para ele perguntar, porque a catequese é dada em casa. É em casa que se aprende a fé, é em casa que se aprende. A mãe pode até ficar dispensada de ir à sinagoga, porque a sua função fundamental é educar os filhos.
Foi na família, com José e Maria, que Jesus aprendeu como criança e jovem a ser homem, igual a nós, exceto no pecado, diz a carta aos Hebreus, a exercer uma profissão, a conhecer a tradição de Israel, a dirigir-se ao Pai do céu, a viver como ser humano, frágil e mortal. No agir de Maria e José, ele foi intuindo os sinais humanos do carinho com que o Pai do céu trata os seus filhos. Na sua maneira de falar, mais tarde, esta educação recebida em casa estará sempre presente, na maneira de se dirigir às multidões, nas imagens e parábolas que utiliza, mas sobretudo nos sentimentos de compaixão e misericórdia que demonstra para com os mais débeis e carenciados. Por outro lado, Maria e José aprenderam muito mais com Jesus. Aprenderam a começar pelo anúncio do seu nascimento, que os colocou num novo patamar de busca, de compreensão dos desígnios de Deus, de inquietação e temor como desafio à confiança, de atitude de fé como de Abraão, para além daquilo que sempre se domina e se entende. Através do Filho, eles foram guardando no coração, como diz o evangelista Lucas, sinais da novidade, nem sempre fácil e compreensível do agir de Deus, desse Filho que eles educaram. Mais tarde, a família de Nazaré acolhe Jesus, mas gradualmente vai tornar-se discípula desse Filho que eles educaram. Não foi só Jesus que cresceu em estatura e graça. Foi a família toda que foi crescendo como santuário da revelação do amor de Deus. E, sobretudo, Maria e José aprenderam a educar para a liberdade e para a missão que Deus pedia do Filho. Essa missão que o levará a deixar a família querida, onde foi embalado, para formar uma nova família, aberta à imensidão do amor do Pai do céu. Por isso, a família de Nazaré não é uma imagem fixa que a gente pode desenhar. Tínhamos de desenhar tantas ao longo da evolução da vida de Jesus. A família é um ponto de compreensão, de crescimento para a liberdade, para uma missão que tem de ir para além da própria família. É pequenez e fragilidade para crescer e fortalecer-se. É acolhimento e intimidade que se transforma em dom de abertura. É proteção destinada a ser coragem. É palavra guardada no coração que se torna palavra guardada no coração que se torna parábola, profecia e anúncio. É a encarnação local do Verbo de Deus que se torna missão até aos confins do mundo. Isto foi a família de Nazaré. Esta é a vocação da família cristã. Por isso, Nazaré é particularmente importante como ícone e inspiração das nossas famílias, sobretudo na época de evolução que vivemos, onde os paradigmas do passado mudam tão rápida e profundamente. É necessário que a família seja capaz de transmitir os valores da vida, da tradição e, sobretudo, do amor que sustém a vida. Mas é igualmente fundamental que nenhum dos pais olhem os filhos como propriedade sua, que eles podem determinar em tudo. Que os pais sejam respeitosos e fascinados pelo mistério do filho e da filha que geraram e educaram com carinho, pois só assim eles, os filhos, levarão sempre impressa na alma, pela vida fora, a imagem querida dos pais que os formaram e guiaram no caminho da liberdade, do amor e da fé. E durante a sua vida ao anúncio da Boa Nova, da presença salvadora de Deus, Jesus não centra a sua atividade nos ambientes sagrados. Não foi, nem para a paróquia, nem fixou morada na sinagoga, mas ia à sinagoga. Ele, quando pretendia retirar-se para uma reflexão mais séria, um ensinamento mais profundo aos discípulos, vai para a montanha ou entra numa casa, a casa de Pedro, de Lázaro e das irmãs, de algum pecador público como Levi e Zaqueu. Os ambientes chamados sagrados, como o templo e a sinagoga, são por Jesus olhados com respeito, mas também com sentido crítico, pelo uso e tantas vezes pela manipulação de que são objeto. Grande parte das discussões polémicas com as autoridades religiosas
têm lugar nesses ambientes onde se afirma uma religião que se centrou nas leis e se esqueceu da misericórdia, da solidariedade com os mais pequenos, que é própria das casas e das relações de família. Com Jesus podemos dizer que o encontro com Deus alarga-se, passa dos ambientes formais do sagrado aos lugares da vida real e habitual das pessoas. Jesus até prefere a intimidade das casas de família onde vivem as pessoas, então os campos, os barcos onde se labuta, as praças onde a gente se encontra, os sítios mais periféricos. É nesses ambientes, sobretudo, que começa a ressoar a palavra da Boa Nova e é aí que ele também vai encontrar maior acolhimento. A casa é particularmente preferida para os encontros mais íntimos e reveladores da sua presença salvadora e, sobretudo, da misericórdia do Pai. Na casa de Levi, como na casa de Zaqueu, revela-se como médico para os doentes, senta-se à mesa com os pecadores, passando por cima de todos os preconceitos e todas as barreiras dos puristas. Na casa do rico fariseu, denuncia as inconveniências do protocolo e da moralidade hipócrita e deixa-se lavar e perfumar os pés por uma pecadora pública, restituindo-lhe dignidade e direito de presença no ambiente da família. E recebe o doce perfume da hospitalidade na casa de Lázaro, do serviço diligente de Marta e do acolhimento quieto da palavra por parte de Maria. A casa de Jesus, onde quer que se situe, será sempre a casa do Pai que acolhe e faz festa, porque voltou um filho que se tinha perdido e que voltou para a família. É numa casa em Jerusalém que Jesus come a última ceia com os discípulos, anunciando nessa casa na terra o banquete que há de ter lugar na morada definitiva, na casa do céu. É muito reveladora esta imagem. É como dizer que a casa onde Jesus se reúne em família com os discípulos é como que uma estação de onde se transita para a casa definitiva do Pai do céu. Esta casa, no andar de cima, expressamente escolhida por Jesus, é o lugar das finais e mais profundas revelações e orientações aos discípulos. É nesta casa que ele recebe e celebra a Páscoa do passado e anuncia a sua Páscoa nova, da nova aliança. É aqui que se dá como pão de vida e vinho do amor total. É aqui que ensina aos discípulos e prescreve o mandamento novo do amor. Lhes lava os pés e lhes ordena que façam isto em sua memória, fazendo-se eles próprios dom para a vida do mundo. A primeira Eucaristia, o dom do sacerdócio, não tiveram lugar num templo ou numa catedral, mas numa casa de família, posta à disposição de Jesus por um dos seus discípulos. Mas é uma casa de família posta à disposição, que ele acolhe. Ele próprio é acolhido e torna-se acolhedor. E é à luz de um ambiente familiar que melhor se entendem estes mistérios da Eucaristia, da misericórdia, do sacerdócio. Senão, perde-se o pé das coisas. É essa casa de família no andar de cima que será o local da oração dos discípulos e de Maria. Quando Jesus ressuscitou, voltaram para essa casa, onde tinham feito essa experiência marcante com o Senhor. Essa casa, tão pequena, da intimidade, é onde se pede o Espírito. Mas essa casa vai ser completamente aberta. Diz um vento que veio e que abalou a casa. E de repente as portas abriram-se, o medo desapareceu e a casa transborda para a praça. E começa na praça uma outra família que já nenhuma casa pode conter. É assim que a boa notícia, no dia de Pentecostes, sai da casa para a rua, dando início à boa notícia a todos os povos. Vai-se repetir isto em muitas outras casas, nas mais diversas línguas. Se vai constituir uma nova família de irmãos, vivificados pelo mesmo Espírito, galvanizados pelo mesmo Evangelho, e que vai ser semente de uma nova humanidade. E tudo começa dessa casa do andar de cima, onde a gente se reuniu com Jesus.
Durante quase 3 séculos, a Igreja viveu e desenvolveu-se sem igrejas-templo, reunindo-se em casas de família. A casa de Jesus ainda hoje se chama Domus Ecclesia, a casa-igreja, que era a casa onde Jesus viveu com Pedro. E parece que historicamente tem assim. Em muitos lugares é essa noção de casa que foi adotada sempre como igreja. Eram as casas, aqueles que se reúnem, diz São Paulo, em casa de fulano, em casa de cicrano. Esse era o nome das igrejas. Era a casa de e de. Por outro lado, Jesus nunca se fecha numa casa só. Não se enclausura na família, no clã. Isto vamos falar da próxima vez. Na cultura já feita, na raça. Ele veio para abrir e recriar, para ligar e reconciliar, para criar nova cultura e novas mentalidades. Jesus aprecia a intimidade e o carinho do lar, mas não quer mentalidades domesticistas, tacanhas, superprotetoras, acomodadas ou medrosas. A função de cada família é de servir de base de lançamento para outras famílias, que hão de ser formadas pelos seus filhos e filhas, sempre atentos à grande família de Deus, que é a comunidade cristã. Mas esta ligação entre a família casa e a família igreja são cenas dos próximos capítulos, para a próxima vez no Santuário de Cristo Rei. O terceiro ponto, a casa, a família como sacramento da presença de Deus. Gostaria, neste último ponto, dizer mais umas palavras sobre o nosso viver em família como igreja que se reúne em nossa casa, como dizia Paulo. A igreja que se reúne, a comunidade que se reúne em casa de Tício. A comunidade que se reúne em casa de cada uma das nossas famílias, e é essa comunidade. É aí que Cristo habita conosco. Como acabamos de ver, Jesus anuncia o Evangelho na realidade de cada pessoa, a começar do ambiente fundamental da vida que é a família. Esta foi também para ele a primeira e inicial experiência neste mundo, em Nazaré. E ao começar o reino, o anúncio do reino, foi estabelecer-se em casa de Pedro, onde ainda hoje se chama a tal Domus Ecclesia. E em seguida fui passando por diversas outras casas de família, que são o lugar mais frequente do seu anunciar e aprofundar o projeto de Deus para a humanidade. Infelizmente, hoje em muitas das nossas famílias, que se dizem de tradição cristã, perdemos o sentido de marcar com sinais e vivências de fé o cotidiano da vida. Os hábitos tradicionais de iniciar o dia com oração, de rezar ao meio-dia e à tarde as Ave-Marias, de agradecer o pão às refeições, de rezar o terço em família, foram deixando lugar ao soar, deixando lugar nas nossas casas, até pelo ritmo diversificado e frenético dos membros de família e da concorrência dos meios de comunicação social a outras músicas. Eu lembro-me, na minha terra, onde eu habitava, passava um carreiro que passava pelos casais todos. E depois da hora da ceia, passava-se por todo lado e eu via-se mais ou menos uniformemente em todos os casos. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus. Depois, passaram uns anos e também se ouvia sempre a mesma música, mas agora já era outra. Gabriela, meus camaradas, ainda se lembram? Todo lado era assim. Nada de mal, mas é preciso entender o lugar de cada coisa e saber o que é que música depois é que nos fica na mente e no coração. Como acontece com outros aspectos da educação, dizíamos ao início, os pais foram deixando de considerar a sua missão de educar e transmitir a fé aos próprios filhos e muitas vezes deixando essa tarefa para a catequese paroquial. Praticamente, para muitos, considera-se a família como a área do profano, porque o sagrado é na igreja. E, para não dizer o secular, em contraposição com o ambiente religioso e sagrado da paróquia. A articulação entre a família e a paróquia revelam-se, em vez disso, fundamentais e em complementariedade, mas nunca em alternativa. E têm o seu papel complementar, mas ai de nós se perdemos o pé na nossa família.
Por isso me parece tão importante a reflexão que acabamos de fazer da casa como lugar da presença de Deus. A rede capilar de difusão do Evangelho. As nossas casas, as nossas famílias têm de ser o primeiro lugar onde Deus se revela, no relacionamento amoroso dos esposos, no acolhimento e atenção carinhosa de novas vidas, no apoio sereno e encorajador às crianças e jovens, na reconciliação dos que caem e erram, no acompanhamento das fragilidades dos mais idosos. É a vida que é acarinhada, em todos os seus aspectos, em favor de cada um e por todos. Entendemos assim, e vamos fazer, se partimos da família, vamos fazer da nossa fé algo de muito mais integrador de todos os aspectos da vida e não simplesmente como os momentos que nós tiramos para destinar a Deus. É a nossa vida toda que é sagrada. É a nossa vida toda que é evangelizadora. É a nossa vida toda onde Deus se revela. Este é o ambiente do sacramento do matrimónio, a família. A nossa casa é santa. Vós, esposos, recebestes não apenas o Espírito do Senhor no batismo, mas o sacramento do matrimónio que santifica a vossa família. O pai e a mãe são os sacerdotes dentro da sua casa. São aqueles por quem, até pela transmissão da vida, que são aqueles que fazem ponte entre Deus e a vida humana. Sois vós. E esse é o primeiro sacramento, antes mesmo do sacramento da ordem. Porque é aí que Deus, antes de mais, se revela como dador de vida. E vós, pais, por isso, tendes o dever de abençoar os vossos filhos e as vossas filhas. De lhes transmitir o carinho do Pai do Céu e da Mãe Igreja. Ninguém poderá nunca transmitir o amor de Deus que abençoa os seus filhos melhor do que um pai e uma mãe carinhosos e desafiadores dos seus filhos. Agora já se deixou, mas nós todos os dias de manhã começávamos, primeira vez que víamos o pai e a mãe, pai a sua bênção, mãe a sua bênção. E todos os outros nos abençoam. E particularmente nos dias solenes, nos dias importantes, dias de aniversário, nós pedíamos a bênção do pai. Este sentido da bênção, nós estamos habituados só a sinais, não, a bênção deve ser pronunciada, dita. Lembro-me de um padre libanês que diz que foi obrigado, os cristãos foram expulsos de uma aldeia por causa de todas estas vicissitudes e inimizades entre cristãos e muçulmanos, que antes vivíamos bem em paz, dizia ele, pois eu antes de abandonar a minha aldeia, era conhecido como o padre da aldeia, fui à casa do ancião chefe da aldeia pedir a benção dele, muçulmano. Porque a bênção, o que é a bênção? A bênção é desejar tudo bem que eu posso dar. E eu posso dar a bênção como padre, como bispo. Mas posso dar aos meus afilhados, como padrinho. É claro que quando eu dou a bênção como padre e como bispo, não dou simplesmente como José Ornelas. Dou a bênção que é de Deus. Mas os pais, ao transmitirem a vida, não transmitiram só isso. Transmitiram valores, fé, espírito. E quando abençoam nesse espírito. E devem abençoar. E deve-se receber com carinho. Porque ninguém como o pai pode transmitir a tal coisa, pode transmitir com carinho e poder o dom do Espírito, como o pai e a mãe. Por isso é tão importante que a família tenha momentos cotidianos desta referência à presença de Deus, sobretudo de oração e de leitura da palavra. Lembra-se disso? A palavra entrou nas casas a partir da sinagoga. Não esperem. É uma coisa triste, já me aconteceu mais do que uma vez, de receber criancinhas na catequese que não sabem o Pai Nosso. E o problema não é porque não aprenderam o Pai Nosso. O problema é que não rezaram o Pai Nosso. Não é uma questão, pois, de saber orações.
mas a atitude de se colocar com alegria e confiança diante do Pai do céu. Eu sempre vi com os meus irmãos mais novos, sempre, de manhã, a mãe ia levantar do berço e traçava o sinal da cruz na cabeça do menino. E ainda ele não sabia, mas depois de mamar e depois de comer, pegava na mãozinha dele e fazia-lhe o pai, fazia-lhe o sinal da cruz. Estes são aqueles sinais que nunca mais a gente vai esquecer. São aqueles sinais que ficam. Ninguém melhor do que os pais pode ensinar os filhos a rezar, sobretudo rezando com eles, adaptando as linguagens às idades, partilhando e fazendo sentir a presença de Deus que acompanha a vida. Transmitir e ajudar a viver a fé é parte fundamental, como se transmitiu os genes que vão formar a biologia do nosso filho e da nossa filha, é muito importante. E que a nossa fé leve a marca do pai e da mãe. Nunca mais vamos esquecer. Aprendi uma das teologias, onde a Bíblia que o meu pai não sabia. Mas as coisas fundamentais são aquelas que o pai e a mãe me ensinaram. A nossa casa é chamada a ser o primeiro e o mais habitual e o mais importante templo onde encontramos Deus. Famílias onde Deus habita depois tornam-se também atração e anúncio, como foi a casa de Pedro. Ouvimos hoje toda a multidão sabendo que ele estava lá, se reuniu à porta. E foi na família que ele veio e curou e que a sogra se pôs ao serviço. É esta casa de Pedro, mas que se vai multiplicar, estender a outras casas onde Jesus entrava. A casa do Pentecostes, as sucessivas casas de que nos falam os Atos dos Apóstolos. Mais do que grandes discursos, é o testemunho da vida, a solidariedade para os que precisam, a oportunidade de uma palavra de conforto, de serviço e de esperança. Essas é que são, a partir da família, a missão e a evangelização. É a lógica da atenção familiar que se comunica e que gera novas relações, novas atenções, novas amizades. É assim que a família se torna missionária, como foram as primeiras famílias cristãs. Finalmente, uma família onde Cristo está presente é uma família que se abre, que participa na grande família que é a comunidade cristã, a paróquia, a diocese, a igreja que se estende a todo o mundo. Esta é a dinâmica dos tais próximos capítulos para o dia o dia da família, que celebraremos na próxima semana no Santuário Cristo Rei. É uma coisa para o qual que se pede que se faça a inscrição. Tem aí formulários, se quem não tiver possibilidade de ir à internet, tem lá modo de se inscrever, mas é importante que nos inscrevamos para prever as coisas, para organizá-las e, portanto, que estejamos presentes até ao próximo sábado, ao próximo domingo, no Santuário Cristo Rei, porque é o santuário de onde se entra na paróquia, quem vem de Lisboa, de onde Cristo abençoa a nossa diocese e abençoa o mundo a partir desse lindo rio que banha a nossa diocese e de onde nos abre perspectivas para todo o mundo. Então, vamos sobretudo a partir desta catequese, vamos ver na nossa casa de torná-la realmente igreja viva, igreja onde Cristo possa entrar e onde possa criar ambiente familiar e onde nos possa enviar em missão para levar o carinho e a paz a todo o mundo. Amém. Deixaram na palma da
Então, depois de escutarmos a catequese do Sr. Bispo, vamos agora ouvir o testemunho de um casal da comunidade do Seixal, a Cristina e o Pedro, os apresentamos. Este casal vai-nos dar o testemunho de família, que muito vamos nos sentir. Agradecemos desde já a sua presença e a sua disponibilidade, porque eles têm 5 filhos e têm uma bebé pequenina, ainda de 3 meses, que deixaram em casa um bocadinho, mas graças a Deus eles estão aqui connosco e vão-nos dar este testemunho fabuloso e vamos escutar com atenção para sairmos daqui todos edificados. Muito obrigada. Obrigada. Bom, então, boa tarde. Nós sentimos-nos em família e porque nos sentimos em família pedimos que rezem connosco e por nós neste momento uma Ave Maria à Nossa Senhora da Atalaia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Atalaia. Vou-me afastar dos microfones porque a minha voz é assim um bocadinho exagerada e depois fica aí tudo um bocado complicado. Depois nós estávamos para trazer a gaiatada toda, mas dado o tempo e porque ontem foi dia de ginástica a tarde inteira e houve pouco tempo para os avós, lá pedimos aos avós, que são estes queridos sempre, que sustentam aqui a gaiatada quando nós precisamos, e alguns amigos também. E como é domingo, e hoje é o domingo da alegria, a avó lá ia com o bolo cheio de reboçados e chocolates, portanto eles ficaram todos muito satisfeitos. Mas nós normalmente não fazemos nada de serviço à igreja ou de outras funções que nos vão sendo pedidas que não sejam faladas à mesa com os nossos filhos. E houve aqui uma altura desta semana que na conversa à mesa com eles dissemos, olha, o papai e a mamãe vão estar no domingo, era bom que vocês também pudessem ir, mas dado a agitação que se calhar vai ser no domingo, não vai ser possível, mas vamos falar da nossa família. E perguntámos, então, se vocês fossem falar da nossa família, o que é que vocês diriam? Não é? O Pedro da Canada já vai falar um pouco das idades, mas depois vocês vão percebendo aqui pelas respostas onde é que está a adolescência, onde é que está um bocadinho o mais velho e depois os pequeninos. A 3 meses ainda não fala, portanto, estamos bem. Então, começou alguém assim de estrutura mais pequenina a dizer, então podes dizer que somos fofinhos, dão colinhos. E depois és uma voz lá da adolescência, pois, e dão castigos às vezes, pois, às vezes tem que ser, não é? Temos que jogar assim um bocadinho. Brincamos, jogamos, passamos férias juntos, acampamos na sala, obrigam-nos a ir à escola e a estudar, e à catequese e à missa, e há um que diz assim, mas isso são tudo coisas normais do nosso dia-a-dia, para que é que vais dizer isso, não é? Depois uma voz um pouco mais madura, rezamos juntos. E alguém da adolescência, e às vezes muito. Recebemos muita gente cá em casa, que às vezes isto parece uma festa. E há alguém que diz, temos sempre as portas abertas. Mas alguém da adolescência, sempre na reverência e a comentar estas coisas, dizia assim, pois, também é verdade isto tudo. Mas a grande verdade é que nos ajudamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Mas também ajudamos quem precisa. A terminar, porque senão eles estenderiam-se por ali, o mais velho remata e diz assim, homem, olha, acho que isto se resume tudo numa maneira. Tu podes dizer às pessoas que isto às vezes é uma grande feira, uma grande confusão, uma grande agitação, mas é uma feira muito fixe. E aqui vocês ensinam-nos um bocado a ser felizes e a caminhar para o céu. E é isso que hoje, na simplicidade daquilo que somos, de família simples, pobres, mas que queremos crescer neste amor a Jesus e como Zaqueu, atrapalhados nas nossas fragilidades e na nossa pequenez, queremos subir uma árvore e queremos que Jesus olhe para nós e dizer, eu quero visitar a vossa casa. E é isso que pedimos. Pedimos para nós e para os nossos filhos que este Jesus venha à nossa casa, venha ao nosso conforto, venha ao nosso lar, porque queremos ser amados por Ele e transformados por Ele. Bem, a Cristina já se apresentou, somos o Pedro e a Cristina, temos 5 filhos aqui na Terra, mas
Nosso Deus deu-nos mais 3 que estão no céu. Portanto, nós tivemos 8 filhos, 3 estão no céu. Estamos casados há 20 anos, fazemos 20 anos este ano, no dia da Sagrada Família. Casámos no dia da Sagrada Família em 1997. E desde aí, aliás, antes disso, a Sagrada Família sempre esteve connosco, sempre guiou o nosso caminho. A decisão de nos casarmos veio também num outro dia de Sagrada Família, num encontro que tivemos, e desde o início nós pensámos em que a nossa casa, além de nós, tinha que ter mais uma pessoa, que era Deus. Tivemos a ajuda de muita gente, tivemos a ajuda de uma comunidade, conhecemos numa comunidade, no Seixal, e continuámos nessa comunidade. E também a ajuda de muitos sacerdotes que nos fizeram abrir um bocadinho mais os horizontes e que nos fizeram conhecer essa realidade, que um casamento, mais do que a união de um esposo e de uma esposa, tem que ser uma união tripartida, à semelhança da Santíssima Trindade. E nós, desde o início, tivemos essa percepção de que éramos demasiadamente limitados e que a vida em casal era demasiadamente, por vezes, complicada se não tivéssemos mais alguém que nos ajudasse. Portanto, e desde o início sempre quisemos ter Jesus, quer na nossa vida, quer na nossa casa. Queríamos dar a nossa vida a Jesus e queríamos dar a nossa família a Jesus. Desde o início, e cada vez temos mais a certeza disso, que a grande missão que Deus nos deu, independentemente de tudo aquilo que a gente faça, é chegarmos à santidade. É cada um de nós chegar à santidade e cada um de nós levar o outro à santidade. Essa é a grande missão que consideramos que temos na nossa vida e que cada casal deverá ter na sua vida. Levar o outro à santidade. Fazer tudo para que, aliás, nós por vezes dizemos que Nosso Senhor só deixará entrar um se o outro também for. Portanto, a grande aposta que temos que ter é levar o outro também, senão não temos lugar no céu. E, portanto, no nosso matrimónio é esse o grande objetivo que temos, levar cada um levar o outro à santidade. E acho que temos, e isto falámos um bocadinho sobre isto, e acho que temos 3 grandes pilares que tentamos cumprir, que tentamos utilizar para isso. 3 grandes chavões, chamemos assim, 3 grandes objetivos. Um deles é a fidelidade e a castidade. E também o respeito pelo outro. O respeito, apesar de sermos um só, o respeito pela individualidade do outro, pelas características do outro, e aí vai bater também num outro ponto importante, que é o perdão. Portanto, percebemos que o outro não é perfeito, tal e qual como nós não somos perfeitos. E, por fim, o diálogo. Portanto, o diálogo faz a união disto tudo, é o cimento que une isto tudo, que une todas estas realidades. Só dialogando, só falando de tudo, é que podemos ir limando os problemas do dia-a-dia. Porque nós somos muito diferentes, cada um tem a sua maneira de ser. Eu sou do Benfica, ele é do Sporting. E, portanto, se não for assim, acho que, pronto, e os desafios do dia-a-dia que a vida se nos põe, se não dialogarmos, se não pusermos a claro as coisas, vai-se criando pequeno pós nas engrenagens, que um dia podem partir a roda, portanto, e que pode vir a dar problemas. O diálogo é o cimento que pode unir o casal e que, se é importante nas relações, mais importante ainda é uma vida conjugal. E também há uma questão que bate um bocadinho com o primeiro pilar, que é a questão do para sempre. Portanto, o para sempre, tal e qual como Jesus fez o acordo connosco, Jesus entregou-se para sempre a nós, eu também me entreguei para sempre a ela. Para o bem e para o mal, e depois logo se via. Mas isto é uma questão que é fulcral na nossa relação. A nossa relação, esteja bem, esteja mal, tenhamos momentos melhores ou piores, nós quando nos casámos foi para sempre. Portanto, o diálogo é importante para irmos limando essas questões. A Cristina já referiu isso e eu reforçava ainda. Nós rezámos juntos. Desde o início rezamos juntos, os dois, e desde que temos filhos, eu não referi um bocadinho mais acima, mas os 5 filhos, o mais velho tem 17 anos e a mais nova tem 3. E depois mais ou menos 3 meses. E portanto os outros estão mais ou menos todos divididos entre este universo. 5, 12, 9,
12, 9, 6 e 3 meses. Portanto, nós rezamos juntos, rezamos em casal e rezamos também em família. E isto é uma preocupação que nós temos. Isto para quê? E isto vai batendo um bocadinho também numa outra questão. Qual é a grande herança que nós podemos dar aos nossos filhos? Nós temos aprendido na nossa vida que Deus só atua se nós deixemos, portanto, se nós criarmos espaços para isso. E, portanto, se nós não criarmos momentos de oração na nossa família, Deus nunca chegará aos nossos filhos. Por muito bem que a gente fale, muito bonito que a gente diga, pelas coisas mais eloquentes que se possa falar, a fé experiencia-se. A fé não é uma questão teórica, a fé não é uma questão abstrata, não é uma questão intelectual, a fé experiencia-se. A fé traduz, tal e qual como o Papa Bento referiu na sua encíclica, num encontro. E, portanto, se nós não provocamos que Deus, não provoquemos momentos para esse encontro aos nossos filhos, a não ser que Deus lhes dê uma graça especial de Ele vir diretamente ter com eles, portanto, eles não conseguem provocar esse encontro. Podemos criar, podemos criar N situações em que eles, exteriormente, utilizando várias propostas que a Igreja dá, que eles tenham esses encontros. Mas o primeiro encontro tem que ser dado na família. O primeiro encontro tem que ocorrer na família. E para isso, nada melhor do que criarmos momentos de oração. Tal e qual como o nosso bispo dizia, portanto, se tivermos sempre a televisão ligada, dificilmente eles criam um momento de intimidade com Deus. Por isso mesmo, por vezes, na nossa família, a televisão está desligada. Muitas vezes, aliás, durante a refeição é sagrado, desde o início, desde nos casarmos, que não há televisão. E eles também se habituaram a isso. É um momento, por excelência, de encontro e de conversa. E de certa forma, para que as coisas se tornem mais simples, porque gerir uma família com 5 filhos, por vezes, é um bocadinho caótico, aliás, tal igual como eles diziam. É uma feira. Nós optámos em criar o grande momento de oração em família à mesa. Aliás, seguindo a tradição de Jesus. Jesus, depois da refeição, era um dos momentos por excelência de partilha com aqueles que estavam com ele. E nós, no fim da refeição, criámos um momento de oração. Um momento de oração em que cada um põe em comum aquilo que mais lhe inquieta, aquilo que correu melhor, aquilo que gostaria que acontecesse e gostaria que o Senhor o apoiasse no dia seguinte. Cada um fala, desde a mais nova até ao mais velho. Cada um põe em comum. E, como há alguns mais resistentes, todos são obrigados a pôr em comum qualquer coisa. Nem que não tenham grande coisa a dizer, mas mais que não seja, têm que rezar uma Ave Maria. Ou seja, esse é o grande momento por excelência de oração em família. Temos também, fazemos, e é um dos nossos propósitos, rezar o terço em família. Por vezes, temos consciência que Nossa Senhora está a ter alguma dificuldade em que a nossa oração lá chegue, pelo caos que por vezes o terço se torna. Mas temos uma filha que ao início reclamava porque tinha que rezar 10 Ave Marias e interromper o Pai Nosso, porque ela achava que se devia rezar as 50 Ave Marias e só depois o Pai Nosso. Pronto, e outras situações. Por vezes o terço é feito um bocadinho na tradição, se calhar, de que existe no nosso país. O terço é feito em conjunto com as próprias atividades, antes de jantar, enquanto se prepara o jantar, enquanto se põe à mesa, reza-se o terço. É uma maneira também de estarmos em família. A missa, isso aí, como ela dizia, é sagrado. Portanto, isso aí não há hipótese. Isto porquê? E agora, saltando um bocadinho mais para a frente. A grande herança que nós podemos dar aos nossos filhos é a fé. E o Dom José já falou nisso. A grande herança que nós podemos dar aos nossos filhos é a fé. E por isso, enquanto eles estão connosco, eles estarão connosco em conjunto na Igreja. O que vai acontecer no futuro não sabemos. Mas a grande herança que nós podemos dar a eles é a fé. É eles perceberem, tal e qual como foi dito há pouco, que têm um Pai que é Nosso Senhor e uma Mãe que é a Igreja. Essa é a grande herança que nós podemos dar.
tudo o resto tudo o resto é o que for, portanto. E esta herança, por vezes, Nosso Senhor vai-nos dando alguns mimos, portanto. Ainda a semana passada nós fomos a uma adoração em que em que nos pediram para dinamizar um terço, e a nossa filha Madalena, que tem 6 anos, foi uma das pessoas mais ativas dessa dinamização e da partilha que fez. Portanto, por vezes Nosso Senhor dá-nos estes mimos. Temos outros que também dão só o luxo de ficar um terço inteiro calados. Pronto. Mas isso, nada é perfeito na Terra, só no céu é que nós conseguimos encontrar a perfeição, que é Deus. Acima de tudo, temos que equilibrar tudo isto. Portanto, não é só rezar, é também brincar, mas não nos esquecemos dessa questão. É importante criar momentos para que eles consigam encontrar o Senhor. Só assim é que eles um dia poderão encontrar Nosso Senhor, tal e qual como muitas vezes é revelado na igreja, é revelado na vida de Jesus. O grande segredo de Jesus e as grandes conversões de Jesus passam sempre por um encontro. Seja mais atribulado, menos atribulado, mas tem que haver esse encontro, senão não há conversão. Isto é fundamental na nossa vida, não é? Esta intimidade com Jesus e aquilo que queremos deixar aos nossos filhos, este Pai que é o Senhor, esta Igreja que a chamamos mãe, não é? Mas isto não são só facilidades, não é? Nós estamos aqui a falar da família e rezamos, e muito bem. Os filhos não são nossos, o Sr. Bispo disse aqui muito bem. Os filhos são um dom de Deus. São-nos entregues, são-nos confiados para amarmos, mas estes filhos são este dom precioso que Ele nos dá. Não são nossos, não é? Nós temos que ter esta consciência. Nós queremos que eles conheçam este pai, queremos que conheçam esta mãe, mas eles sabem, e nós sabemos também, que na nossa família isto não são só facilidades, isto às vezes não é só rezar e está tudo resolvido, porque sabemos que não é assim. Nós também temos os dissabores que muitas famílias têm. O Pedro falou que perdemos 3 filhos. Tivemos uma filha recém-nascida que também teve prestes a partir para o céu. Quer dizer, temos dificuldades dos trabalhos, de perder o emprego, das doenças, às vezes, dos pais que já estão muito idosos. Não são só facilidades, não é? A nossa vida está cheia, às vezes, de complicações. O Pedro dizia gerir isto muito bem. Nós queremos apresentar este caminho aos nossos filhos, queremos dar este caminho aos nossos filhos, mas isto todos os dias é um desafio. Não é? Porque temos os da idade da adolescência que já se calam, ou porque são irreverentes, ou porque os mais pequeninos até aderem, mas vamos fazendo este caminho, às vezes longe da escada da perfeição, não é? Mas qual é a grande diferença? Onde é que está a diferença que eu acho que todos sentimos? É este desejo de rezarmos a nossa vida e de trazermos este Jesus à nossa vida, porque as dificuldades são encaradas e a educação na fé dos nossos filhos são encaradas de maneira diferente, não é? Porque nos entregamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, dizíamos hoje no Salmo. Portanto, é um bocadinho isto que pedimos também, é este abandono a Nosso Senhor. Há momentos de dor, há momentos de cruz, a oração cria intimidade, mas não chega só isto. E nós queremos levar os nossos filhos a esta Igreja-mãe, esta Igreja-mãe, esta comunidade. Porquê? Porque nesta comunidade, nesta Igreja-mãe, há um milagre que acontece e que nos é dado, e que se chama Eucaristia, e é esta presença viva de Jesus. E nós queremos ir buscar este Jesus para nós, e queremos que eles tenham este Jesus na sua vida, para que um dia eles possam decidir aquilo que rezamos e aquilo que lhes dizemos. No outro dia dizia, é esta nossa filha mais irreverente e que está na idade de questionar tudo. Podes não rezar o terço, podes ficar em silêncio, ficas aqui connosco, é uma opção tua. Aquilo que eu e o Pai te queremos mostrar é que este é o caminho que nos faz felizes. Aquilo que rezamos é para que tu também queiras esta felicidade. Mas vai haver uma altura que esta opção é tua, porque temos esta consciência de que somos aqui estes instrumentos na vida deles para os poder ajudar a crescer. Então, para nós,
nós não estamos sozinhos neste caminho, nós precisamos desta igreja. Nós precisamos de ir a esta Igreja-mãe, a esta Eucaristia, a este milagre que acontece para ir buscar Jesus. A termos a consciência de que no nosso caminho temos-vos a vocês, irmãos na fé, que rezam por nós, em que nós também rezamos por vocês, não é? Que também rezam pelos nossos filhos. Soube-nos muito bem, quando a nossa filha esteve ali muito atrapalhada, a ver pessoas que rezavam por nós e pela nossa filha. Portanto, é importante esta igreja, esta comunhão, esta comunidade. Às vezes podemos não fazer mais nada na nossa vida, mas ir à Eucaristia, rezar o Pai Nosso, como dizia aqui o nosso Bispo, é suficiente, porque ao dizer Pai Nosso, estamos a reconhecer Deus como nosso Pai e que não estamos sozinhos porque temos estes irmãos na fé que nos sustentam e que andamos para a frente. Não podemos esquecer também, o Pedro também já falou nisto, que nesta igreja e neste nosso percurso de fé, também da abertura e de estarmos ao serviço, não é? Por isso hoje aqui estamos, quando nos chamam, quando nós vamos buscar este Jesus para a nossa vida, este amor cresce, transforma-nos e já não consegue ficar instalado só em nós próprios. Vivermos um só para o outro, vivermos só para os nossos filhos, isto seria obsessivo, seria estarmos a possuir aqui um amor que tem que ser levado aos outros, que tem que ser dado aos outros. Este amor de Jesus que nos vem não pode ficar centrado nas nossas vidas. E também ensinamos isso aos nossos filhos. Aquilo que recebemos, damos. Quem normalmente dá, recebe em dobro. Portanto, é um bocadinho também isto que lhes tentamos transmitir. O estar ao serviço. Como podemos não ousar estar ao serviço deste amor quando alguém na cruz, que ainda por cima era Deus e se faz homem, morreu por nós a dizer, mas eu amo-vos, não é? Eu amo-vos, eu estou aqui a fazer isto por amor. Então a nossa política de família é um bocadinho esta, é estarmos sempre ao serviço. É aquilo que nos é pedido, com os devidos equilíbrios, e o Pedro também falava muito isto. Às vezes não pode ser só paróquia, não pode ser só igreja, embora a igreja esteja sempre connosco, mas também temos que fazer outras coisas. E isto é importante, haver este diálogo. Depois não podemos de ter gratidão pelos sacerdotes. Os sacerdotes na história da nossa vida, o sacerdote que nos orienta, não é mau as famílias terem um orientador espiritual. Há tantas pessoas que na sua individualidade têm. Nós também temos o nosso orientador espiritual, de casal, de família, que damos graças ao céu por, chamamos-lhe pai espiritual, mas por todos os sacerdotes, deixem-me dizer. As famílias crescem neste caminho de fé muito graças a eles, porque eles são pais, não é? Eles orientam-nos neste caminho de fé. E não nos podemos esquecer que das mãos deles, eles que são o rosto de Jesus nas nossas vidas, nas nossas famílias, dão-nos duas coisas preciosas. O perdão do céu, porque o perdão vem através das suas mãos, mas também este Jesus vem das suas mãos. Portanto, nós somos pessoas muito gratas pelos sacerdotes que têm vindo à história da nossa vida, dos nossos... Tivemos uma filha que houve uma altura... vão muitos padres à nossa casa e havia aí uma altura um pouco mais agitada que ela disse assim, mãe, põe-se uma tableta à porta a dizer assim, é proibida a entrada de padres. E a gente depois lá nos explicou que não, que isto era uma bênção, era uma graça podermos ser visitados pelos sacerdotes e termos sacerdotes amigos que vêm à nossa família. Acho que neste contexto de família temos que educar os nossos filhos a rezar pelos padres e com os padres também. A terminar, que já estamos a alongar aqui o nosso testemunho, dizer que nós somos muito marianos. Portanto, nós gostamos muito de Nossa Senhora. Não sabíamos, quando nos foi pedido para vir testemunhar, que iríamos estar num santuário mariano. Mas assim que chegámos ali, fomos rezar à Nossa Senhora da Atalaia. E há 4 pilares que vamos sempre buscar a Nossa Senhora para nós e que ensinamos aos nossos filhos. Maria disse sim, não pôs questões. Porquê, não sei quê, mas porquê que tem que ser eu? Dizer sim. O que queremos dizer e aquilo que vos temos dito ao longo desta tarde é que queremos dizer sim a Nosso Senhor. Tão simples quanto isto. O resto não somos nós que fazemos, é Ele que faz em nós. Dizer sim. Depois, Nossa Senhora fez encontro
o primeiro sacrário, foi ela que levou Jesus a primeira vez do seu seio. Nós também pedimos para que Nosso Senhor nos ajude a fazer encontro, a testemunhar este seu amor, a gritar este seu amor nos nossos empregos, na vida dos nossos filhos, nas escolas dos nossos filhos, onde for possível. Não pode ficar em nós. Isto tem que ir mais longe. Depois, numa família, num casamento, o primeiro milagre, Maria diz, faz-nos o primeiro apelo: fazei tudo o que Ele vos disser. Se nós aceitarmos a vontade de Deus e fizermos a vontade de Deus, é fácil? Não, não é fácil. É complicado. Mas quando o fazemos, saboreamos a alegria, e uma alegria imensa de sermos família. E sentimos que nos momentos mais complicados da nossa vida sente-se paz, sente-se conforto. Sabemos que estamos ao colo da Mãe e ao colo de Deus. Depois, o último pilar, e acho que é o mais importante de todos, e acho que é o que pedimos para nós e que todos os dias nesta pequenina oração de família fazemos, é não perder Jesus da nossa vida, permanecer. Aquela mulher, mãe, desde o início ao fim, aos pés da cruz, permaneceu, esteve ali, não desistiu. E aquilo que nós pedimos também é isto, não desistir deste amor. Juntos, crescer no amor um ao outro, com a presença deste Jesus na nossa vida, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, e amar e servir Jesus até ao fim da nossa vida, até ao céu. Porque é isso que pedimos para nós, para os nossos filhos e para todas as pessoas que encontramos no nosso dia-a-dia. Obrigada. Só falar de oração é, antes de mais, um momento agora, fazer um bocadinho de silêncio, antes de mais. Fazer um bocadinho de silêncio naquilo que escutamos, deixar que entre no nosso coração, mas também que se torne expressão filial, de louvor, de agradecimento e de súplica a Deus, nosso Pai, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, aqui tão perto de nós. Invoquemos a Cristo, nosso Senhor, Verbo eterno do Pai, que habitando entre nós quis sentir as vicissitudes da família humana e santificá-la com as suas bênçãos celestes. Supliquemos-lhe humildemente que proteja as nossas famílias, dizendo: Senhor, guardai as nossas famílias na vossa paz. Senhor, guardai as nossas famílias na vossa paz. Pela Igreja, para que cresça sempre como grande família dos filhos de Deus e ajude as nossas famílias cristãs a crescer como pequenas igrejas domésticas, oremos, irmãos. Pelos governantes,
para que promovam verdadeiras políticas de apoio às famílias que precisam de casa, de emprego ou de justo reconhecimento da atividade doméstica dos pais, das escolas para os filhos, de assistência sanitária básica para todos. Oremos, irmãos. Senhor, vossa paz. Pelas famílias cuja migração, na distância e na solidão, dê origem a relações novas e a novos afetos, provocando a separação de casais e famílias, oremos, irmãos. Senhor, guardai as nossas famílias na vossa paz. Pelas famílias, pelos movimentos, associações e grupos da pastoral familiar, para que despertem nas famílias cristãs a consciência de serem hoje protagonistas de primeira linha na obra da nova evangelização, oremos, irmãos. Senhor, guardai as nossas famílias na vossa paz. Pela nossa comunidade eclesial, para que saiba oferecer acompanhamento, estímulo e alimento espiritual que fortaleçam a coesão familiar das famílias, sobretudo nas provações ou momentos críticos. Oremos, irmãos. Senhor, guardai as nossas famílias na vossa paz. Deus de misericórdia, Criador e Reparador do vosso povo, que fizestes da família humana constituída pela aliança nupcial, o sacramento de Cristo e da Igreja, derramai a abundância das vossas bênçãos sobre esta família reunida em vosso nome, para que aqueles que nela vivem unidos pelo amor sejam fervorosos no espírito e assíduos na oração, solícitos uns pelos outros e atentos às necessidades de todos, e deem testemunho da fé pela palavra e pelo exemplo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como família de Deus, dirigimos-nos ao Pai do céu com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isto antes da bênção, só uma função religiosa que se preza tem sempre avisos. Faz favor. Agradecemos a vossa presença hoje, a presença do Sr. Bispo, por mais esta catequese, por esta riqueza deste testemunho também. E lembramos, na próxima semana, o Dia Diocesano da Família, com um programa muito vasto. Temos a presença de a Rosa, e neste momento já sem o Sr. José, que faleceu entretanto, mas vem com o filho na mesma prestar o testemunho de família, uma família que é uma das mais numerosas da Europa. Tem histórias bastante bonitas para testemunhar e para nos contar e para nos incentivar ao valor da família. Temos também um dos maiores malabaristas do mundo, argentino, que vem trazer também o testemunho da sua família. Temos também um diácono da igreja chinesa perseguida, que vai dar também o testemunho da família na China. Depois temos a catequese, a última catequese do quaresmal do Sr. Bispo. Portanto, é um programa muito vasto. E agradecíamos que pudessem se inscrever, que é para nós termos alguma previsão em termos de logística.
Podem se inscrever no site da Diocese, está um link para vocês irem à Pastoral Familiar. Também no Blogspot Pastoral Familiar de Setúbal também se podem inscrever. Podem ir às vossas paróquias inscrever-se também, que depois os párocos fazem-nos chegar as inscrições. Agradecíamos que fizessem isso e que se organizassem para vir com a família. Há ateliês para todas, para as idades, para as crianças, há babysitting, crianças, adolescentes e para jovens. Portanto, os pais têm os seus ensinamentos, têm as crianças, depois há haver atividades em conjunto. Estamos a desafiá-los para este culminar deste ano da família neste dia. Antes da benção do Sr. Bispo, também temos uma pequena oração à Sagrada Família do Papa Francisco. Podemos rezar todos juntos, está bem? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias de lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Então, para terminar, vamos pedir a bênção de Deus. Mas antes, eu queria agradecer antes de mais o testemunho do Pedro e da Cristina e agradecer e pedir a bênção de Deus para a família deles, para todas as nossas famílias. Agradecer de um modo especial ao Padre Miguel, à comunidade aqui do Atalaia, pelo acolhimento. Tudo isto deu muito trabalho, improvisar estas coisas todas, mas muito bem. É também, eu fazia uma ginástica, como dizia no início, de recordar estes círios que são fruto do local de peregrinação. Foram feitos precisamente para isto, para acolher peregrinos ao longo dos séculos. Nós estamos cá precisamente nisso. Queria agradecer a todos e a todas pela vossa presença. Isto dá-nos outra chama, por estarmos juntos, por construirmos igreja, por caminharmos como igreja. Dá-nos coragem, sobretudo, e agradeço àqueles que peregrinaram também à chuva. Gente que não teve medo da chuva, nem do frio. Agora, porém, vão para casa e tomem um chazinho, hein? Ou um grog. Para que isso não deixe traços maus, mas como sinal da nossa força, de vencermos também as contrariedades que se tornam a tal água, que pode ser uma contrariedade para nós, mas é bênção para outros. E é com tudo essa visão do Espírito de Deus e da família que nos encheu o coração, que vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, conduza-vos, ilumine-vos e mantenha-vos sempre unidos e em paz. O Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E que a Virgem Maria vos proteja e acompanhe. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.